Fala galera vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, trazendo mais um vídeo para o canal, o vídeo do dia seguinte, segundo vídeo hoje dessa segunda-feira. Eu falo aqui direto da cidade de Paracambi, estado do Rio de Janeiro, a pequena e pacata cidade e chuvosa cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro. Trazendo mais esse vídeo, peço a você para dar o seu joinha, curte, compartilha, comenta, que isso é muito bom para o canal, gente. Isso aí vai engajar muito o meu canal, vai me ajudar muito para poder trazer mais conteúdos ainda aqui para vocês. Pessoal, tá com muito pouca visualização, dá uma força. Agradecer mais uma vez aí aos pouco mais de 80 inscritos ainda, tá muito pouco, eu tô no início, o canal não tem nem um mês, eu sei, né? Talvez eu esteja muito ansioso, muito afobado, mas enfim, compartilha esse vídeo aí, compartilha os vídeos lá que eu lancei mais cedo, falando das notícias do Vasco mais cedo, fazendo a análise do jogo de ontem. Eu vou fazer mais uma análise aqui hoje, mais diversificada, mais detalhada, e vai ter muita coisa boa por aqui, gente. Começar com notícias, falar do Vasco. Hoje tivemos aí a convocação da seleção brasileira, a convocação da seleção de Carlos Ancelotti e o nosso querido, nosso lateral direito, raçudo, PH, Paulo Henrique, foi convocado mais uma vez, muito merecido a convocação do Paulo Henrique, um cara batalhador, um cara esforçado e fez por merecer estar na seleção mais uma vez. Quem ficou de fora e continua de fora é Felipe Coutinho, todo mundo ali na expectativa do Felipe Coutinho ser convocado nessa convocação. Só que o Felipe Coutinho não foi, vai ver que eles preferem ali o Vinícius Paquetá, né? Fazer o quê? A gente tem que aturar Paquetá no meio campo da seleção, mas por mim, olha, pouco importa, cara. Na boa, eu fico feliz pelo jogador, pelo PH, porque o PH, porra, é um cara esforçado. Se você vê a história de vida dele, você vai ver o quanto é um cara esforçado, o que ele passou, ele merece. Ele merece, eu fico feliz que tenha sido no Vasco da Gama, que ele tenha se encontrado, porque ele estava lá escanteado no Atlético Mineiro, ele veio para o Vasco e a vida dele mudou. Da água para o vinho, chegando aí a seleção brasileira. A seleção brasileira que faz 2 amistosos no dia 15/11 e no dia 18/11, o primeiro contra Senegal, o segundo contra Tunísia. E além do PH, Andrei Santos, cria da Colina também, que hoje joga no Chelsea da Inglaterra, também foi convocado, o nosso cria da Colina. E aqui do Brasil, Alexandre, lateral do Império do Mal, Fabrício Bruno, do Cruzeiro, e Hugo Souza, goleiro do Corinthians. E o Léo Jardim pegando até a mãe dele no jogo de ontem e ficou de fora mais uma vez. Eu acho que o Léo Jardim também merecia uma chance na seleção brasileira. Eu acho que o Léo Jardim ele está mostrando já há muito tempo, há muitos anos inclusive, mereceu uma chance na seleção brasileira e não é convocado. Eles preferem ali o goleiro do Corinthians, o Hugo Souza, né? Aquele goleiro maravilhoso. Mas, bom, deixa pra lá, né? Fazer o quê? Pessoal, olha só, o time treinou hoje normalmente, fazendo regenerativo, já visando a partida contra o Botafogo no Engenhão, quarta-feira, às 19h30. O time foi a campo hoje para treinamento, não teve folga. Não deram moleza para os jogadores, mesmo tendo jogado ontem, mesmo o jogo ter acabado tarde, porque o jogo foi às 8h30, ou seja, a partida terminou lá para 10h30 da noite, tempo de descansar reduzido, mas o clube não quis saber não, botou os caras para ralar, botou os caras para treinar, justo, certíssimo, perdeu, tem que ralar mesmo, tem que treinar mesmo, já avisando já o próximo compromisso contra o Botafogo, que é muito importante. Relembrar mais uma vez, o Vasco tem 2 desfalques importantes aí, o próprio Paulo Henrique convocado hoje para a seleção brasileira e o Nuno Moreira para o 3º cartão amarelo. E ainda tem o Barros ainda, que sentiu o tornozelo ali. O Diniz falou que talvez não deu, não insinuou, não deu a certeza de que ele foi substituído por causa disso, por ele ter sentido o tornozelo lá na dividida lá com
com o Lucas Moura, mas muita gente falou que tenha sido por causa disso. O problema não foi ele tirar o Cauã Barros, talvez por contusão, e sim as substituições que foram feitas, tá? Daqui a pouco eu vou trazer uns recortes aqui do Fernando Diniz e comentar sobre isso, sobre o que o Diniz explicou, todas as iniciativas dele no jogo, as substituições que foram feitas. Continuando aqui, o Barros pode ser dúvida, né? Eu espero que não. E já foi escolhido o árbitro da partida, a princípio apenas o árbitro é da Federação do Rio de Janeiro, o árbitro FIFA é o Bruno Arleu de Araújo, que já apitou já esse ano Vasco e Botafogo pela Taça Guanabara em São Januário. O Vasco ganhou de 1-0 com gol do Verratti. E ele também apitou ano passado o jogo válido pelo Campeonato Brasileiro entre Botafogo e Vasco no Newton Santos, onde o Botafogo venceu o Vasco por 3-0 e que o João Vitor foi até expulso. Aquela falta que a princípio ele deu pênalti, depois ele voltou atrás, dizendo que foi fora da área, acho que o Vasco chamou a atenção e falou que foi fora da área, ele deu fora da área, falta, mas expulsou o João Vitor, diz que a expulsão foi justa, realmente, estava até relembrando ali, procurando ali ver direito, né? E o que vocês acham? Bruno Arleu de Araújo, árbitro FIFA da Federação do Rio de Janeiro. Vamos ver, né, gente? Que não ajude a gente, mas que também que não prejudique, né? Eu só peço isso, né? Muita gente tá ironizando aí, eu já vi aí, já debochezinho aí pela internet e tudo, sobre o jogo de ontem, mas eu continuo batendo na mesma tecla que aquele pênalti foi dado, o VAR chamou, em outros momentos o VAR não chama. Já vi muito lance parecido daquele com outros times, né? Que o VAR não chama, simplesmente não chama. Mas, enfim, é isso, o que eu bato é o critério. O que eu falo aqui é sempre o critério. Pessoal, vou falar aqui do Fernando Diniz, que deu a coletiva de ontem. Eu estou trazendo esse assunto meio tarde, eu fiz uma análise um pouco mais cedo, mas eu quero trazer aqui as falas do Fernando Diniz e explicando para vocês. Eu quero pegar um trecho aqui do Fernando Diniz, onde ele fala das substituições, por que ele tirou o Cauã Barros e colocou o Matheus França, que é um jogador mais ofensivo, que é um jogador que é mais atacante, e que ele recuou ali o Tietê ali para a cabeça de área, e ele diz que no jogo contra o Vitória, eu falei isso aqui inclusive no vídeo anterior, que no jogo contra o Vitória, ele chegou a recuar até mesmo o Coutinho chegou a jogar de 5 naquele jogo, o Vasco estava jogando com -1, e o Fernando Diniz dá a explicação ali, dizendo porque ele fez as mesmas substituições que ele fez contra o Vitória, e que ele fez aqui, é mais fácil falar depois do jogo, depois que perde, porque durante a partida, se tivesse ganho o jogo, o discurso seria diferente. Então você está falando, as pessoas falam em cima do que já aconteceu. Fica aí, o Fernando Diniz está falando aí, e daqui a pouco eu volto aí para comentar. Diniz, boa noite, Amadeu do canal Na Torcida Vascaínos. O Vasco hoje perdeu uma grande oportunidade de chegar próximo ao G6 ali, né, passar, pelo menos chegar próximo ao Fluminense e ao Botafogo. Como trabalhar o emocional desses atletas depois que o Vasco veio de grandes partidas, grandes vitórias, e em casa o Vasco deixa escapar esses 3 pontos. E se o Barros saiu por lesão, se preocupa para o próximo jogo diante da equipe do Botafogo. Obrigado, Diniz. Boa noite. Ele teve um entorse no primeiro tempo e fez gelo no intervalo, mas assim, a gente não foi só por conta disso. Assim, o jogo tinha dúvida de tirar ele ali ou tirar o Tietê na hora, mas ele tinha esse problema do entorse e ia ter que mexer ali. E o Tietê de 5, ele também ia dar mais celeridade para o jogo. Então, era uma opção que a gente tinha. E talvez o Barros depois não aguentasse o jogo todo. E pode ser que aguentasse também. E o Nuno Moreira também não estava mal no jogo. Só que a gente estava precisando de alguém que colocasse a bola para dentro. Então, a entrada do Weghete justificava. E o Matheus França, do jeito que ele entrou nos últimos jogos e pelo que ele tem produzido no treino, também era justificava a entrada dele. A gente está discutindo agora as substituições depois que o jogo aconteceu e o resultado não veio. Mas o Barros também saiu contra o Vitória. Ele não estava mal no jogo. Ficou o Tietê e o Coutinho jogou de 8. Aliás, o Coutinho terminou de 5 aquele jogo.
Então, se a gente for comentar, eu falo isso na vitória, não é negócio. A gente vai ficar comentando o resultado em si, só se na hora que você vai entrar, tá, não. Se alguém falou assim, essas mexidas, na hora que mexeu, tá tudo errado, tudo bem, mas agora é fácil falar. Mas foi praticamente a mesma mexida do jogo do Vitória. Então, pessoal, o Fernando Diniz fala no vídeo que ele optou por tirar o Cauã Barros. Perguntaram para ele, né? O Amadeu lá na torcida vascaína perguntou para ele se ele tirou o Cauã Barros por contusão. Ele diz que não foi necessariamente por contusão. Ele falou que realmente ele estava procurando ali um jogador ali que pudesse fazer gol, que pudesse ser mais decisivo. Mas aí, no caso, ele abriu o time todo, que ele tirou um jogador de marcação, que foi o Cauã Barros. Ele acabou abrindo o time todo. E ele afirma que ele... como é que eu vou dizer para você? O termo certo, né? Ele dá justificativa dizendo que ele fez as mesmas substituições no jogo contra o Vitória, que inclusive o Vasco estava com -1. E que falar em cima do que já aconteceu é fácil, né? Só que é o seguinte, ele pode ter feito as mesmas substituições que ele fez contra o Vitória, só que contra o Vitória, ele tirou o Verratti, que estava em campo, para colocar um jogador de velocidade, que é o Andrés Gomes. Ele tirou o Nuno Moreira, que cansa sempre no segundo tempo, para colocar o David. Isso aí são substituições normais. Substituições que realmente, assim, que ele está fazendo alguma coisa ali para mudar e para dar mais intensidade para o time, para atacar e para correr atrás do resultado. E depois, em determinado momento ali, ele tira sim o Cauã Barros para colocar o GB, se não me engano, e ele recua o Felipe Coutinho, mas eu acho que já tinha empatado o jogo em 2-2. E o detalhe, fazer isso contra o Vitória da Bahia, que está ali na zona de rebaixamento, quase caindo, e o Vitória se propôs a se recolher para segurar ali uma vitória de 2-1 ou até mesmo um empate, é muito fácil, cara. Ali contra o Vitória, você ousar dessa maneira, você fazer um esquema dessa maneira, esse tipo de substituição e armar o time desse jeito que ele fez nesse jogo, especificamente contra o Vitória, é uma coisa, porque o Vitória, ele vai ali se resumir ali em se defender e não vai querer mais saber do jogo. Então, ele fez as substituições para ir para cima, o time foi em cima, -1, o time pegou e virou o jogo, virou a partida e venceu aquela partida. Agora, contra o São Paulo, que é um time que você tem ali um Lucas Moura, você tem outros jogadores ali de qualidade ali, e detalhe, o São Paulo ali com uma porção de desfalques, praticamente ali um time inteiro, sem o Carelli, sem aquele garoto que meteu o gol lá no Morumbi, lá em cima da gente, que agora me fugiu o nome dele. Mas, enfim, você fazer isso contra o São Paulo, você abrir o meio-campo, você tirar o Cauã Barros e colocar o Matheus França, que não entrou bem na partida, e logo em seguida você ainda chega, você pega e coloca o Andrés Gomes como lateral esquerdo. Ele tirou o Piton e colocou o Andrés Gomes como lateral esquerdo, sendo que ele tem um Vitor Luiz no banco de reserva, mas ele fala depois, no vídeo seguinte que eu vou botar para vocês, que o Vitor Luiz ele tem umas características mais defensivas. O repórter, o jornalista, pergunta para ele, o Leandrinho, por que o Leandrinho não é relacionado? E ele dá a desculpa de que o Leandrinho ele estava emprestado e depois ele foi convocado para a seleção sub-20, que ele trabalhou pouco com o Leandrinho. Então, o que ele tem no banco são os jogadores que ele trabalha. Ele tem o Vitor Luiz, que ele é mais defensivo, e ele optou pelo Andrés Gomes ali na lateral esquerda, que ele já colocou o Puma, que foi muito bem ali. Só que ele não dá, cara, ele não dá oportunidade para o garoto. E ele falou que quando tiver que utilizar o garoto, quando ele achar que o garoto estiver bem, que ele tem aí potencial para começar a se desenvolver e tudo, ele vai usar o garoto. Então fica aí com a segunda parte do vídeo do Fernando Diniz falando aí do Leandrinho e por que ele não relaciona o Leandrinho para os jogos do Vasco da Gama. E na lista de relacionados, o Leandrinho desapareceu.
a gente não consegue mais observar a presença desse jogador que é a seleção brasileira sub-20, tem idade para progredir, tem idade para evoluir, e quando, antes do seu trabalho no Vasco, ele era utilizado. E a gente observa o Vitor Luiz. Nada contra o Vitor Luiz, mas se a gente for comparar um com o outro, é muito mais benéfico, tanto administrativamente falando na questão financeira, e aí eu queria saber detalhes sobre a questão técnica do jogador e de utilização no campo e bola. Você poderia detalhar para a gente, por gentileza, essa questão? Obrigado. Bom, detalhar, na realidade, tem um monte de coisas que você pode ir somando para você escolher um jogador ou outro. O Vitor, ele é um jogador, quando ele foi utilizado para aquilo que ele podia corresponder, ele correspondeu bem. Ele entrou num jogo lá difícil contra o Fortaleza, jogou um pouco com a minutagem baixa, ele deu conta do recado, um lateral um pouco mais defensivo. O Leandrinho teve na seleção, ficou muito tempo fora, o Leandrinho voltou quase agora. Se você pegar o tempo de trabalho do Leandrinho comigo aqui, ele é pequeno, muito pequeno. Ele estava fora, emprestado, aí ele voltou, aí ele foi convocado sucessivas vezes, depois foi convocado para o Mundial de Júniores. E o Vitor Luiz tem treinado muito bem, e é um jogador, como eu disse, é um jogador que tem características um pouco mais defensivas. E eu usei o Puma ali já, porque eu acho que o Puma ele entrega algumas coisas no campo de ataque, de ganhar altura, e acho que ele foi muito bem sucedido ali quando entrou. E ele é um jogador importante também para o elenco, o Vitor Luiz, na questão da liderança, é um jogador que sempre puxa para cima. Então, somando todas essas coisas, detalhando naquilo que eu concebo, o Vitor Luiz, nesse momento, ele tem que estar no banco. E o Leandrinho é um jogador de projeção. Nada impede o Leandrinho agora, ou daqui a pouco, o ano que vem, ser o titular do Vasco. Porque ele é um jogador que tem muita força física e ele vai ter que ter as oportunidades dele no Vasco para ele se firmar no Vasco. Mas é um jogador que eu acho que ele vai virar tem tudo para virar um grande jogador. O momento agora, esse é o que eu acho que é melhor para o Vasco, é os jogadores que eu tinha trazido para o banco. Pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que o Leandrinho já devia ganhar a oportunidade já há muito tempo. Eu já cansei de expor a minha opinião aqui. E eu não sei o porquê que o Vasco andou também emprestando o Leandrinho. O Leandrinho, às vezes que ele jogou ali com o Ramon Dias, ele foi bem, ele chegou a fazer gol. É um garoto rápido, é um garoto que vai e volta para marcar. E eu acho que tem muito a se explorar nele. Como jornalista fez a pergunta para o Fernando Diniz, que seria até interessante para o clube, que seria mais um ativo aí que o Vasco iria expor, para mais tarde até fazer uma venda aí, como pode ser feito agora do Ryan aí, né? E o Vasco não faz isso, o Vasco não dá oportunidade, ele não relaciona um garoto, não chega nem a botar ele no banco de reserva, pelo menos para servir de opção ali em determinados jogos. Enquanto isso, o Matheus Cocão está ali no banco de reserva e entrou até ontem no meio da partida. Então eu não consigo entender certas atitudes do técnico Fernando Diniz, da comissão técnica do Vasco da Gama. Eu não consigo entender certos critérios do Fernando Diniz, apesar de que ele deu um padrão sim para o time do Vasco, ele deu um padrão de jogo excelente para o time do Vasco. Não é à toa que nós estamos agora na 9ª posição no Campeonato Carioca, na tabela. A gente poderia estar melhor se tivesse ganho o jogo de ontem. Mas o Fernando Diniz, ele tem uns pecados, ele tem umas teimosias e quando o time está perdendo, ele parece que bate o desespero nele. E para um cara que é psicólogo, né, cara, que tinha que manter a calma, tinha que manter a sobriedade no momento desses, e ele justamente acaba se desesperando. É impressionante. Agora, para encerrar o vídeo, eu vou botar uma declaração aí do Casagrande, o ex-jogador Walter Casagrande Júnior, aí, do programa do UOL, no podcast do UOL, que ele fala do Fernando Diniz, que o Fernando Diniz perdeu o jogo ontem, que quando o Vasco está ganhando é uma maravilha, é um toque de bola exuberante, dá olé em tudo quanto é adversário, mas quando perde, diz que é um Deus nos acuda, bate o desespero nele, ele sai fazendo um monte de alteração aí dissimulada, abre o time todo e a gente acaba sofrendo aí com os adversários que são mais fortes, que têm jogadores mais talentosos e a gente acaba perdendo as partidas. Fica aí com o Casagrande.
curte, se inscreve no canal, gente, por favor, se inscreve no canal, curte, tem poucas curtidas, tem poucas visualizações, assiste o vídeo que está muito bem elaborado, está muito legal, dê sua opinião, deixe seu like, deixe seu comentário aí, o que você acha, o Casagrande está certo, o Diniz está errado, ou o Diniz tentou fazer o melhor e o Casagrande está falando besteira, os jornalistas ali na coletiva estão fazendo perguntas que não tem nada a ver, comenta aí no canal, compartilha, curte, se inscreve no canal, tamo junto, saudações vascaínas, vitória Vascão! Boa noite, Domi, Trajano. Eu acho, primeiro, o destaque sobre esse jogo que eu quero dar é o seguinte: um time que o Diniz treina, se o time estiver ganhando, vai tudo lindo e maravilhoso. Se o time estiver ganhando a partida, é toque, sai jogando, tem meio campo, tem criatividade. Se o time do Diniz estiver perdendo, ele começa a mexer, ele acaba com o time dele. Ele destrói o time dele. Hoje, mais da metade do segundo tempo foi defesa e ataque, sem ninguém no meio campo. O São Paulo fez 2-0, mas poderia ter feito 5, 6, 7. O São Paulo, conforme o Diniz ia substituindo, o São Paulo ia dominando mais o jogo. Não teve jogo. Nos últimos 20, 25 minutos não teve jogo. O Vasco parecia um bando de cara dentro do campo, correndo, e o São Paulo não, taticamente ali organizado, com meio campo, com defesa, com ataque, com jogadores velozes que o Crespo pôs para sair no contra-ataque, porque o Crespo viu que o Vasco não defendia mais. O Vasco tinha lá 6 caras lá na frente e 4 atrás. E às vezes tinha 8 na frente e 2 atrás. E todo o espaço no meio campo livre. Então hoje, essa derrota, quando eu coloco na conta do Diniz, a derrota do jeito que ela foi, não a derrota em si. O São Paulo poderia ganhar o jogo do Vasco, mas o Vasco poderia ter resistido mais e ter sido mais competitivo se o Diniz não deixa o time desmontado. Ele desmontou o time todinho, tirou o meio campo todo, ficou um buraco no meio campo.